Graças a Deus, queridos irmãos, a paz a todos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra, quero aqui mostrar à luz da Escritura a importância que é guardar o coração. Você vai ver aqui à luz da Escritura que não é à toa, não é por acaso que tem tantas pessoas na presença de Deus, é fato, mas muitas delas estão perecendo, sofrendo, vivendo amargurada, sendo escravizada. Pessoas que eram para ser livres, estão na presença de Deus, mas porém estão sendo escravizadas pela vida. Peço que você redobre a sua atenção. Eu sei que tem pessoas que vão ver essa mensagem que não vai gostar nem um pouco, vai se sentir confrontado. Tem pessoas que vai até ignorar, eu pouco me importo. Eu não estou nem um pouco preocupado com aqueles que vão ignorar a verdade. Mas toda a verdade procede de Deus, já adianto. Aqueles que vão ignorar esta mensagem é porque não andam na verdade e gostam do erro. Por isso já estou antecipando. Para você que vai ignorar essa mensagem, que é porque você anda em pecado. É porque você gosta de andar errado. Estou falando dos que vai ignorar esta mensagem. Alguém vai dizer, Deus me ama. É você ignorando a verdade, rejeitando a verdade, você se sente amado mesmo? Será que não é o diabo que está enganando tanta gente? Vou te mostrar aqui a luz da Escritura. E você redobre sua atenção, você vai entender. Porque tem tantas pessoas sofrendo, porque o diabo está enganando tantas e tantas pessoas. Isaías capítulo 5, versículo 2, diz assim: Sachou-a, limpou-a das pedras, e as plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre, e as também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas braba. Se você que me ouve, em algum lugar, não importa se no Brasil, Estados Unidos da América, em Portugal, que tem irmão em Portugal, que nos acompanha aqui também, não importa onde você esteja agora, mas se você que me ouve em algum lugar do mundo afora e já plantou algum tipo de semente, você vai entender com facilidade o que o Espírito de Deus está falando aqui. Imagina alguém pega uma terra que está podre, uma terra que está suja, vai lá, limpa aquela terra, limpa ela dos matos que o havia crescido. Os matos me refiro ao pecado, a sujeira da vida. Limpa, prepara a terra, pega da semente escolhida mais preciosa e planta naquela terra. Agora, aquele alguém que limpou a terra, preparou a terra e plantou nessa mesma terra, depois de preparada, da semente mais preciosa, mais escolhida, quem plantou essa boa semente vai estar esperando que essa boa semente dê bons frutos, porque foi plantada na terra depois de preparada a boa semente. Mas quem plantou a semente, estou falando do Todo-Poderoso, agora está frustrado, porque a terra que ele limpou, edificou, preparou, plantou a boa semente, estava esperando dar bom fruto, a terra agora, depois de limpa, tornou-se pior do que o que antes era. Sabe a pessoa que sabe que tem que amar o próximo, mas odeia? Sabe a pessoa que sabe que deve se afastar das coisas que Deus se aborrece e não se afasta? A pessoa que sabe que tem que andar em santidade, mas anda em pecado. Sabe que tem que andar na verdade, mas anda na mentira, enganando a si mesmo. Sabe a pessoa que ela sabe que tem que andar segundo Cristo, mas está andando segundo a natureza humana, segundo a dureza de coração. Aquele alguém que sabe que não pode usar a Escritura para tirar das pessoas, mas está usando para tirar das pessoas. Aquele alguém que sabe que tem que ser fiel a Deus, mas é miserável. Morre, vai para o inferno, mas não abre a mão, não é dizimista na igreja que congrega.
vai para o inferno porque está debaixo de maldição. É a terra ruim, é a terra podre. O Todo-Poderoso preparou, limpou a terra, plantou a boa semente, mas a pessoa não muda, continua mais ruim do que o que antes era. Esse tipo de pessoa que a Escritura se refere aqui, a terra podre, a terra ruim, como disse aqui. Deus limpou a terra, livrou das pedras dos obstáculos e plantou nela da vide mais escolhida, edificou e abriu nela um lagar. E agora Deus estava esperando que esse alguém mudasse, se tornasse melhor do que antes. Só que Deus estava esperando que esse alguém se tornasse melhor e a pessoa piorou. Ou seja, depois de Deus haver limpado, preparado a terra, que é o coração, algumas pessoas têm deixado o mato sufocar a terra de novo. O que é a terra é o coração. E o que é o coração? O coração é a vinha do Todo-Poderoso, como você vai ver aqui a seguir. Deus foi lá, limpou alguém do pecado, aí teve alguns que voltou com o pecado de novo. Deus limpou a terra da mentira, teve alguns que voltou a mentir. Deus limpou a terra da vaidade e teve alguns que voltou a ser vaidoso. Deus limpou da infidelidade e teve alguns que voltaram a ser infiel. Deus limpou para que não roubasse mais, tem alguns que continuam roubando. Deus limpou para que esse alguém o amasse, voltou a odiar. Deus limpou para que não voltasse para essa porcaria chamada política. A maioria vive enfiado nessa porcaria chamada política. Deus limpou para que andasse na verdade. Muitos têm voltado para a mentira, para o ódio. Em vez de manter a terra, em vez de manter a vinha limpa, voltou para a sujeira de novo. Ou seja, a sujeira da vida, a sujeira no dia a dia, de novo está sufocando a vinha, de novo está sufocando a terra. E aí o Todo-Poderoso que limpou a terra, plantou da semente mais preciosa, tem se frustrado com muita gente, porque Deus esperava que depois da terra limpa, a maioria, ou se não todos, mantesse a terra limpa. A maioria tem sujado a terra, se contaminado, os matos têm crescido e sufocado. Por isso tem muita gente que está cambaleando, não tem um pingo de fé na presença de Deus. Por isso tem muita gente que odeia na presença de Deus. Por isso tem muita gente que são infiel, morre sendo infiel, debaixo de maldição, roubando de Deus, como diz a Escritura, vai para o inferno por ser infiel, por estar debaixo de maldição, mas não abre a mão. Por isso que tem casamento acabando, família sendo destruída, empresa se fechando, comércio se fechando. Você que é um lojista, sabe por quê? Porque são miseráveis. Deixou os matos da vida sufocar a vinha, sufocar a terra que é o coração, em vez de manter o coração limpo. Lembra que eu falei no início? O dever de manter o coração limpo, guardar o coração, mas muitos não guardam. Deixa os matos da vida sufocar, oprimir, deixa os matos da vida sufocando a fé, sufocando o coração, sufocando a vinha. E aí a boa semente que foi plantada perde a força. E aí a pessoa no dia a dia vai se tornando alguém debilitado na fé, vai perdendo as forças, até perder a vontade de ir para a igreja. Daqui a pouco está depressivo, daqui a pouco está morando na rua, como tem muitos aí fora, pregadores, teólogos, obreiros, missionários, membros, pastores. Eu atendo direto aqui na cidade de Limeira, teólogos, pregadores, morando na rua. Pessoas que um dia estavam pregando a palavra, mas não guardou o coração. Sabe o que aconteceu? Os matos da vida foi sufocando a vinha, sufocando a terra é o coração. A pessoa foi perdendo a vontade de orar, perdendo a vontade de ir para a igreja, foi perdendo as forças. Houve um momento que encontrou-se tão sufocado, que hoje não tem nem mais força para voltar para a presença de Deus. Porque em vez de manter a vinha limpa, em vez de manter o coração limpo, guardar o coração, deixou que as coisas da vida fossem sufocando e a boa semente foi perdendo as forças. E aí houve um momento que encontrou-se muitos tão sufocados que não tem mais força para se levantar. Hoje estão depressivos, carregando no peito um coração podre, um coração cheio de malícia, um coração odioso, discórdia, divisão, sujeira.
dentro de muitos lugares. Sabe por quê? Porque a vinha está suja. A vinha está podre de novo. Deus limpou um dia, só que muito deixou o mundo apodrecer a vinha de novo. Deus limpou a vinha um dia, só que muito deixou os matos da vida sufocar a vinha de novo. Deus limpou a vinha um dia, só que muito deixou a vida sufocar ao ponto de muitos estarem depressivos, de muitos estarem na vaidade. O mundo dentro de muitos lugares, sabe o que? A vinha está sufocada. É a boa semente que a palavra perdeu as forças na vida de alguns. Por isso hoje em dia muita coisa do mundo se tornou normal em muitos lugares, porque os matos da vida foi sufocando, a tal ponto. É por isso que o mundo hoje em dia está vencendo muitos crentes. Não tem força para suportar, de tão sufocado que estão por conta dos matos da vida. Não guardou o coração, sujou a vinha de novo. Aliás, eu aproveito para questionar aqui alguns. Como está a sua vinha? Estou falando do coração. O que é o coração? O coração é a terra. Como está a sua vinha? Está limpa ou está suja? Como será que está a sua vinha? Você que me ouve agora. Olha o verso de número 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Isso aqui é Deus questionando, senhoras e senhores, a humanidade. Porque Deus tem nos instruído. Deus tem incomodado tantas pessoas. Deus tem batido na porta do coração de tantas pessoas. Deus tem tentado segurar pelas mãos, inclusive de muitos que estão me ouvindo agora. Só que a maioria tem soltado da mão do Todo-Poderoso. Por isso alguns têm andado débeis na saúde, outros débeis na fé, outros na vida financeira, outros na família, no casamento, em vários aspectos. Você sabe por quê? Porque tem sujado a vinha. E agora Deus está questionando, como se dissesse assim: o que mais eu tenho que fazer por vocês? Porque tudo de melhor eu ensinei, tudo de melhor eu instruí, fiz tudo de melhor por vocês. Só que tudo de melhor que fiz, a maioria ignorou, por isso está sofrendo. Provados somos, mas não é normal alguém estar a vida inteira, 10, 20, 30, 40 anos na presença de Deus e sofrendo como muitos estão. Sabe por quê? Muitos estão depressivos, endividados, briga dentro de casa. Não estou dizendo quem está num processo de libertação, o que não pode demorar anos e anos também, que não é normal. Mas eu me refiro àqueles que estão a vida inteira na presença de Deus e não mudaram ainda. É porque a vinha está suja. Deus limpou um dia, alguns foi lá e deixou os matos da vida sujar através do ódio, sujar através da malícia, através do roubo, do engano, da vaidade, da ignorância, da rebeldia, da desobediência, do mau temperamento, da infidelidade. Os que são infiéis a Deus, que são miseráveis, que vai para o inferno por causa do dízimo, com o dízimo dentro do caixão junto, para não abrir a mão, os miseráveis da vida. Porque tem muitos que não são na igreja, que congrega por aí, como tem alguns aqui também no Ministério Semente da Fé. Os matos da vida sufocou a vinha. E o fato de ter sufocado a vinha, muitos vão perder a salvação por causa disso, a não ser que se arrependa. Por isso Deus está questionando no versículo 3. Tudo de bom que Ele fez, alguns se tornou pior do que o que antes era. E toda bondade da parte de Deus, toda instrução que tivemos da parte de Deus, todo ensinamento que tivemos da parte de Deus, tudo que da parte de Deus ouvimos, foi à toa? Foi em vão? O sacrifício de Jesus para nos salvar, eu lhe pergunto, você está fazendo por onde? O que representa o sacrifício de Jesus para você? Tudo que Jesus sofreu por mim, por você, por nós. Qual é a importância que alguns estão dando a isso? Porque tem muitas pessoas que todo o sacrifício de Cristo e nada é como se fosse a mesma coisa. Não mudou, a pessoa continua, não melhor, pior do que o que antes era. Fazendo coisas na presença de Deus pior do que quando estava no mundo. O diabo enganando a tanta gente, a vinha está sufocada, sujou a vinha com a vaidade, sujou a vinha com a ignorância.
Não é por acaso, senhoras e senhores, que tem muitos casais na presença de Deus, mas que vivem quebrando pau dentro de casa. Pessoas que não se convertem, não são convertidos. Pessoas que não se consertam, que não se arrepende, viu, irmãzinha? Você que dá uma de santinha dentro da igreja, em casa é um demônio. O irmãozinho que dá onde que é pregador, em casa bate na mulher, filho do diabo. Vai ir para os quintos do inferno esse tipo de pessoa, porque não se converteu, está no altar, mas não é convertido. O que está no altar usando a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas. E as pessoas que estão na igreja não se convertem também, não são fiel. Aí tudo para o inferno. É duro ouvir a verdade, né, irmão? Por isso que eu falei no início que muitos vão ignorar isso aqui, ó. Muitos não vai nem ouvir. Sabe por quê? Porque aqueles que vai ignorar não vão ouvir, a vinha está podre, está contaminado, está podre, está bichado, até bicho por dentro tem. É por isso. E aí não se testifica que a verdade ignora a verdade. A verdade dói, mas ela conserta. A verdade dói, mas ela vai lá na divisão da alma e do espírito, conforme Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela penetra lá na divisão do espírito e da alma, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ouvir a verdade é tão duro, né? Porque a verdade liberta, conserta quem está errado. A verdade nos incomoda para renunciar, para fazer o que é certo. Como muitos não querem andar certo, vai ignorar. E Deus está questionando. Será que Deus errou em alguma coisa? Não, Deus não errou. Errados são aqueles que estão andando de forma equivocada na presença de Deus. Errados são aqueles que não querem se consertar. Errados são aqueles que não querem fazer certo. A vinha está podre, está bichada, os matos da vida sufocou de novo. Não é por acaso que tem tanta gente sofrendo, perecendo, é porque está podre por dentro. Tem que se converter de novo, ser lavado de novo, renunciar de novo, se consertar de novo. Alguém vai dizer: mas Jesus já morreu por mim. E você já morreu por o mundo? De que adiantou Jesus morrer por alguns, se tem alguns que não morreram por o mundo ainda? O pecado está prevalecendo porque não se converteu. Tem que se converter, viu, irmãos? Se não se converter, vai perder a salvação. Versos 4. Que mais se poderia fazer ainda da minha vinha, que eu lhes não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas braba. A pessoa que Deus espera que se torne alguém melhor, e a pessoa vai se tornando pior do que o que antes era. Estamos vendo uma geração de crente podre, coração que tem até bicho, parece que tem morotó dentro do coração. Crentes bichados, que só falam em ódio, não se arrepende. É uma geração de crentes que se não se converter, vai ter que aumentar o inferno, que não vai caber de tanto crente ruim que tem hoje em dia. Não se arrepende, não se conserta, não abre o coração, não se rende, não amolece, prefere torrar no lago de fogo do que se converter, andar certo na presença de Deus. Se converte, viu? Se arrepende, viu? Obedece, viu? Renuncia. Senão, o lugar é no lago de fogo. Olha o verso 6 para finalizar. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada ou limpa, mas crescerão nela os espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. Veja que a vinha que está suja. Estou falando para você que tem o coração sujo. A pessoa que se contaminou, que não quer obedecer. Deus está dizendo aqui que Ele dará ordem às nuvens para que não dê chuva sobre aquele alguém. Ou seja, as bênçãos de Deus com relação a alguém que o coração está sujo, as bênçãos serão retidas. As nuvens não derramará chuva ou bênção sobre aquele alguém. É por isso que tem muita gente doente há anos e anos e anos e anos. É por isso que tem muita gente perecendo, não muda. É por isso que tem muita gente depressiva. É por isso que tem muita gente endividada, sofrendo. Sabe por quê? Porque estão podres por dentro.
como não se converteram, não se consertaram, Deus reteve e continua retendo as bênçãos da vida da maioria. E enquanto não se converter, vai continuar sofrendo. Quando se converter, limpar a vinha de novo, que é o coração, Deus dará ordem e os céus dará chuva de novo sobre aquele alguém. Quando a vinha está limpa, que é o coração, Deus fará com que haja chuva de bênção, tornando aquele alguém cada vez mais forte. Mas quando a vinha de alguém está podre, Deus retém as bênçãos, a chuva da vida daquele alguém, Deus retém. E aquele alguém vai se tornando cada vez mais fraco, porque os matos da vida vai sufocando e a vida da pessoa vai se tornando cada vez mais pior. Você entende porque tem muita gente perecendo? Você entende porque tem muita gente sofrendo? Você entende porque tem muita gente doente, depressiva, endividada, briga dentro de casa, casamento acabando, vida sendo destruída, pessoa desempregada, porque estão podres por dentro. Porque são rebeldes, são ignorantes, não se arrepende, não se conserta. É vinha podre, é vinha doente, é vinha bichada, é a vinha que está fraca, precisa se arrepender, se consertar e voltar para Cristo de novo. Quando a pessoa, a vinha está podre, está suja, Deus retém as bênçãos. E aí os matos da vida vai sufocando, aquele alguém vai se tornando cada vez mais fraco, mais fraca. É por isso que tem tanta gente morrendo, porque a vinha está suja. Se você limpar a vinha, o dono da vinha, que é Deus, vai dar chuva sobre ela e a vinha vai voltar a ser forte. Mas se a vinha de alguém continuar suja, Deus vai retendo as bênçãos e aquela vinha vai se tornando cada vez mais sufocada, ou seja, cada vez mais fraca. E aí eu finalizo com uma pergunta: que tipo de vinha você é? Fraca ou forte? Saudável ou doente? Que tipo de vinha é você? É necessário que haja arrependimento, conversão, e assim Deus fará com que haja chuva naquela vinha, fazendo cada vez mais forte. Do contrário, se alguém não se arrepende e não limpa a vinha, que é o coração é a terra, a vinha vai tornar-se cada vez mais sufocada. Quanto mais sufocada, mais fraca ela se torna. É assim que muito tem se tornado, em vez de mais forte, tem se tornado mais fraco. Em vez de amar, odeia. Em vez de perdoar, não perdoa. Em vez de ser fiel, é infiel. Em vez de obedecer, desobedece. Em vez de fazer certo, faz errado. Em vez de renunciar, não renuncia. Em vez de amolecer o coração, se torna, parece que alguns, o coração parece que é de carne de urubu, cada vez pior. Bichado, podre por dentro. Ô geração de crente podre essa, viu, irmão? Mas que ouvir essa mensagem, como eu falei, é duro ouvir isso. Mas ouvir essa mensagem, você se pergunta como está a sua vinha. Se você é fraco ou se você é forte. Depende de como está a sua vinha. Vou ficando por aqui. Faça uma reflexão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.